Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Economia e Mercados, agora na semana 3, falando aí um pouquinho de macroeconomia. Bom, hoje nós vamos falar basicamente dois assuntos mais importantes em macroeconomia, falar um pouquinho de política fiscal e política monetária. Antes, preciso dizer para vocês que existem alguns objetivos na macroeconomia. Obviamente que o governo, um país, deseja crescer, fazer com que seu PIB cresça, ou seja, conseguir produzir mais riqueza em um determinado ano, mas esse crescimento deve ser feito de forma a não pressionar a inflação. Claro que você tendo um bom crescimento econômico com inflação sob controle, isso também tem repercussões no mercado de trabalho. Um país que cresce de forma sustentável, o desemprego tende, obviamente, a cair. Então, esses são três dos objetivos mais importantes da macroeconomia. É o crescimento, a geração de um emprego e o controle da inflação, o controle da estabilidade dos preços. Então, a gente pode falar aqui hoje de dois instrumentos muito importantes para que esses três objetivos, há mais alguns outros objetivos, mas esses são os mais importantes, para que esses três objetivos sejam alcançados, que é a política fiscal e a política monetária. Então, vamos falar um pouquinho agora de política fiscal. Não sei se vocês se recordam, nas nossas primeiras aulas eu havia comentado que em toda a economia, em qualquer lugar do mundo, temos sempre a presença de dois conflitos básicos na economia: eficiência versus equidade e desenvolvimento versus estabilidade. E eu comentei com vocês que o mercado, a economia capitalista descentralizada, ela tem uma vocação para ser uma economia muito eficiente que promove o desenvolvimento, mas não tem uma vocação para distribuir igualmente recursos, a questão da equidade, e nem a questão da estabilidade. Vimos que o mercado é um tumulto, a inovação, criam novas empresas, produtos, outros ficam obsoletos, e por isso que o mercado de trabalho é sempre muito instável. Mas comentei também com vocês que esses quatro valores são importantes para a sociedade. Portanto, o governo atua em muitos países de forma mais presente e outros de forma mais tímida, para dar mais estabilidade, para dar mais equidade, para conter falhas de mercado. Isso o governo precisa atuar. Mas para o governo ter essa política econômica, políticas públicas, o Estado precisa de recursos. Mas o Estado não tem recursos, ele subtrai recursos da economia da sociedade para poder promover seus programas e políticas, seja de estabilidade, seja de igualdade, ou mesmo políticas que visam dar mais eficiência ou desenvolvimento. O Estado atua nesses quatro valores que nós estamos comentando. Então, o Estado precisa gastar recursos, mas o Estado, ele mesmo, não produz riqueza. Então, portanto, ele subtrai recursos da sociedade através, por exemplo, dos impostos. Os impostos é uma subtração da riqueza que é retirada da sociedade para que o governo possa ter recursos para fazer os seus programas. Então, a forma como o governo gasta esses recursos e a forma como o governo arrecada esses recursos, nós chamamos, a grosso modo, de política fiscal. Quando falamos de isenção fiscal, nós estamos falando o quê? Que o governo isentou algum imposto em alguma área. Então é muito importante saber como o Estado gasta recursos, porque aqui no Brasil, a cada R$100 que são produzidos, 37 acabam indo para a mão do governo através dos impostos. Se nós ainda analisarmos a presença das estatais, como a Petrobras, etc. e tal, o Estado brasileiro controla cerca de 40% da nossa economia. A cada R$100 que são produzidos em riqueza, 40 mais ou menos, portanto, o Estado faz essa gerência. Então é muito importante saber, como esse ator econômico primordial que é o Estado, como ele gasta recursos e como ele arrecada esses recursos. Então, basicamente, pessoal, o Estado tem três formas de arrecadação, que são os impostos, a dívida pública e emissão de moeda. Os impostos, como eu falei, é uma subtração de riqueza pura e simples da sociedade. Agora, é claro que os impostos distorcem um ponto de equilíbrio. Quando um governo taxa em 20%, 30% algum setor, é claro que os preços sobem. Quando os preços sobem, os consumidores, vocês já aprenderam, compram menos. Então, os impostos distorcem o ponto de equilíbrio, mexe com os incentivos. Se tivermos um imposto de renda maior, isso diminui o estímulo ao trabalho. O imposto sobre rendimentos ou a poupança, a pessoa compra já agora, ao invés de poupar, porque se poupar terá um imposto maior.
Então os impostos têm um custo político muito alto, a sociedade reage ao aumento de impostos. Então quando o governo quer gastar mais do que arrecada, a primeira solução seria cobrar mais impostos para poder gastar mais, mas não é sempre que isso acontece. A maioria dos estados hoje acabam emitindo títulos da dívida pública. O governo emite um título, negocia no mercado financeiro, um título, por exemplo, de 20 milhões de reais, o governo emite esse título da dívida, algum investidor compra esse título, que vai vencer daqui a 10, 20 anos, é remunerado uma taxa de juros, o investidor entrega esse dinheiro para o governo e o governo gasta esse dinheiro hoje e vai ter que pagar lá na frente. Então isso é uma forma do Estado conseguir tapar os buracos. Quando o Estado gasta mais do que arrecada, precisa ter dinheiro para tapar esse buraco. Se ele não consegue aumentar impostos, boa parte deles acaba indo para a dívida pública. Parece que a gente está gastando mais, o governo está gastando mais e nós não estamos pagando. Mas é claro que essa dívida é rolada lá para frente e lá na frente nós temos que pagar e ainda tem os juros. Então, por conta dos custos políticos dos impostos, os estados acabam utilizando esse instrumento da dívida pública. Uma outra forma, pessoal, do governo conseguir dinheiro, bom, o governo tem o monopólio da moeda, o Banco Central pode emitir moeda, seria simplesmente colocar lá o dedo na impressora e emitir realmente dinheiro e gastar o dinheiro que foi impresso. Claro que isso vai gerar inflação, vamos falar muito disso ao longo do curso. Por haver mais dinheiro, pessoal, não quer dizer que há mais coisas para serem compradas, coisas não foram produzidas a mais. Imagine o seguinte, que em uma economia eu tenho 2 maçãs e 2 moedas. Claro que cada maçã vai valer uma moeda, mas imagine agora que o Estado emitiu mais 2 moedas. Agora eu tenho 4 moedas, mas eu continuo tendo 2 maçãs. O que é que acontece com o preço da maçã? Sobe. É por isso que o governo não imprime dinheiro e sacode pela janela para todo mundo ficar rico, porque ninguém vai ficar rico dessa forma. Simplesmente os preços sobem. Nós temos aí um fenômeno chamado inflação. Na verdade, o nome técnico da inflação é imposto inflacionário, porque não deixa de ser um imposto, porque o dinheiro que está no seu bolso vale menos. Você perde o poder de compra porque o Estado emitiu dinheiro. Então, hoje em dia, isso não é uma prática tão comum nos países que já estão, obviamente, com a economia mais madura, mais desenvolvida, mas isso foi muito utilizado, principalmente após guerras. O Estado precisa pagar os soldados, etc. Não emitia dinheiro para poder pagar e havia picos de inflação enormes ao longo aí do século XX. Isso aconteceu demais. Agora, é claro que isso não é riqueza. Emitir moeda não quer dizer que as pessoas estão mais ricas, simplesmente o preço das coisas vão acabar subindo porque eu tenho as mesmas coisas para comprar, mas mais moeda circulando. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que cada uma dessas formas do Estado se financiar tem alguns problemas, impostos, dívida pública e emissão de moedas. Muito bem, mas para que serve também a política fiscal? Algumas finalidades da política fiscal. O governo pode utilizar essa sua forma de arrecadação e a forma como faz o gasto público, para estimular uma economia no momento de crise, por exemplo. Imagina que as fábricas estão paradas, as pessoas estão com férias coletivas, o crescimento econômico está muito baixo, nulo, até mesmo negativo. O Estado, um peso que ele tem na economia, se ele resolve gastar mais, ele estimula a demanda. Quando o Estado gasta, ele demanda produtos, serviços e etc. Então, ao estimular a demanda e tendo uma oferta está, digamos assim, meio obsoleta, parada, existem recursos que não estão sendo utilizados por falta de demanda, quando o Estado aumenta o gasto público, ele estimula a economia, ele aquece a economia, porque as fábricas vão receber pedidos, as pessoas serão contratadas. Essas pessoas que foram contratadas vão consumir. Aquelas fábricas que receberam pedidos vão contratar pessoas para produzir aquele pedido que foi realizado. E assim a economia tende o quê? Tende novamente a se aquecer e a ter um crescimento econômico. Só que há um problema, pessoal. É claro que se o Estado gasta muito para aquecer a economia, ele vai ter uma dívida pública o quê? Crescente. E uma dívida pública que cresce, pessoal, vai ter uma repercussão sobre a taxa de juros. Por quê? Porque se eu tenho uma dívida maior, o meu risco de não pagar é maior. Se o risco é maior, o investidor cobrará também uma taxa maior por investir em algo que é mais o quê? Arriscado. Essa é a primeira explicação.
Uma segunda explicação, se o rombo do Estado é muito grande, o capital disponível em determinado país será utilizado em grande parte para tapar este rombo. Se eu uso muito capital para tapar esse rombo e sobra pouco capital, vocês aprenderam, se a oferta é baixa, o preço sobe. Se o capital estivesse disponível para outras coisas, quer dizer, esse capital ficaria mais abundante e seu preço o quê? Baixaria. E nós aprendemos que o preço do capital é a taxa de juros. Então, uma dívida maior do Estado levará ao quê? O aumento das taxas de juros. Então, o governo terá que pagar mais para quem for investir e nós também teremos essa repercussão com crédito mais caro na economia, o que tende a desacelerar o crescimento econômico, ok? Bom, mas a política fiscal também pode ser utilizada de uma outra forma para estimular a economia. Nós tivemos aí exemplos recentes do governo fazendo isenção de IPI, né, imposto de produtos industrializados, na linha branca, máquina de lavar e etc., e também para carros, ou seja, o governo resolveu abrir mão de receber certos impostos para que esses produtos ficassem mais baratos e estimulassem a população a consumir produtos que estavam mais baratos. Ao estimular o consumo, o governo também está estimulando a economia. Tivemos um crescimento econômico baixo, então o governo tomou essas medidas para tentar estimular a economia. Portanto, pessoal, a política fiscal pode ser utilizada para estimular a economia dessa forma, aumentando o gasto público e reduzindo impostos para estimular esse crescimento. Mas a política fiscal também pode ser usada para controlar um pouco a inflação. Imagina que a demanda está muito aquecida, muito elevada, e nós aprendemos que quando a demanda está muito aquecida e a oferta não responde, os preços o quê? Tendem a subir. Quando o governo, por exemplo, corta gastos públicos, a demanda tende a ficar o quê? Um pouco menor, tende a arrefecer. Uma demanda um pouco menor, a pressão sobre os preços também tende a cair. Então, portanto, também a gente pode utilizar a política fiscal para ajudar no combate à inflação. Vamos falar no nosso próximo tópico, que é a política monetária. Bom, como vocês viram, política monetária é um assunto importante porque a gente precisa saber a questão da base monetária. Eu vou aqui fazer uma simplificação, dizer a quantidade de dinheiro em circulação. É claro que isso é extremamente importante, não pode faltar dinheiro na economia, porque senão isso vai causar um problema de desequilíbrio geral. As pessoas produzem, mas não têm dinheiro, então não vai ter venda, né? A moeda é um instrumento de troca, intermediário das trocas, reserva de valor, unidade de conta, são as funções da moeda. Também, da mesma forma, quando a economia está crescendo, talvez a gente precise ampliar a base monetária. Então, política monetária é a política da moeda que o governo faz. A principal decisão de política monetária é a decisão que o Copom, Comitê de Política Monetária, toma em relação à taxa de juros básica da nossa economia. Quanto será os juros? Claro que um juros mais baixo tende a, obviamente, o crédito a ficar mais barato, as pessoas vão consumir mais, etc. e tal. E essa taxa de juros básica também é a média da remuneração dos títulos do governo. Bom, essa é a decisão mais importante, pessoal. Agora, como é que se faz política monetária? Aumentar ou diminuir essa base monetária? Aumentar ou diminuir, como eu disse, simplificando aqui, o dinheiro, né, na economia. Bom, são três instrumentos básicos. O mais utilizado e o mais importante chama-se mercado aberto. Aqui a gente tem negociações de letras do Tesouro Nacional, entre outros itens, que são lançados no mercado para, por exemplo, retirar moeda, a base monetária, diminuir. Então, imagina que a gente lança uma letra, o investidor tem dinheiro, ele vai receber essa letra e vai entregar o quê? O dinheiro. Então, a base monetária está diminuindo. Quando o governo quer aumentar a base monetária, o que é que acontece? A recompra dessas letras. Então, a gente joga dinheiro na economia e retira essas letras e esses outros itens que servem para a política monetária. Esse é o instrumento mais utilizado e mais eficiente, portanto, para regular a base monetária. Mas ainda há outros dois instrumentos. A gente tem a taxa de redesconto. Os bancos podem recorrer ao Banco Central para pegar dinheiro. Imagina que o banco está sem dinheiro amanhã, depois de amanhã, pode recorrer ao Banco Central. O Banco Central pode fazer um empréstimo. E é óbvio que quando essa taxa de redesconto está muito baixa, há um estímulo para que os bancos peguem dinheiro barato para emprestar com um lucro maior para as pessoas. Então a base monetária tende o quê? A aumentar.
Quando o Banco Central quer fechar a torneira, aumenta a taxa do redesconto, o que é um sinal para os bancos. Vocês não têm como pegar dinheiro mais aqui. Bom, pessoal, o último instrumento que é muito interessante chama-se depósito compulsório. O depósito compulsório é muito importante porque a atividade bancária ele tem um efeito de multiplicação monetária, multiplicação do dinheiro, vamos dizer assim. Bom, como é que é isso? Imagina que você foi num banco e você depositou R$100 na sua conta. Muito bem, você tem R$100 na sua conta. Só que o banco, para ganhar dinheiro, ele pega o seu dinheiro que você depositou lá e empresta para alguém que está precisando. Então o que é que acontece? Você tem R$100 na sua conta, mas o banco pegou esses R$100 e emprestou a um colega seu, por exemplo. Aquele colega seu tem 100 e você continua com 100 na sua conta. Se você quiser gastar, você tem R$100 na sua conta. Então, digamos que 100 virou 200. Parece uma mágica, mas é claro que não é bem por aí. É um efeito que isso possui. A atividade bancária possui esse efeito. Então, o depósito compulsório é uma obrigação que os bancos têm quando eles fazem essa captação de recursos, de parte desse recurso é depositado numa conta lá no Banco Central para não entrar em circulação, para diminuir esse efeito. Então, imagine o seguinte, depósito compulsório está em 40%. Então, aqueles R$100 que você colocou, 40 ficam fora de circulação. Apenas 60, obviamente, poderão ser repassados pelo banco para suas linhas de crédito e financiamento. Então, quando o governo quer aumentar a base monetária, estimular o crédito, esse depósito compulsório vai lá para baixo. E quando ele quer restringir o acesso mais ao crédito, esse depósito compulsório vai lá para cima. Bom, pessoal, a política monetária, a principal função na política monetária aqui no Brasil, que a gente tem políticas de meta de inflação, é 4,5% a nossa meta de inflação, podendo chegar a 6,5% ou 2,5%, então a 2 pontos percentuais para baixo ou 2 pontos para cima, a política monetária tem que ser calibrada para chegar nos 4,5%. Agora, esse é o objetivo principal, mas a política monetária pode ser utilizada para estimular também a economia. Então, imagina que o governo tem inflação controlada, mas quer estimular o crescimento econômico. Como é que o governo faz isso? Bom, diminui a taxa de juros, porque o crédito mais barato estimula o consumo, estimula o investimento. Uma empresa quer comprar uma máquina, vai pegar uma linha de financiamento, juros mais baixos é muito melhor. O consumidor quer comprar um carro, uma geladeira, etc., juros mais baixos também é o quê? Melhor. Mas além de baixar os juros, o governo atua no mercado aberto para o quê? Aumentar a base monetária. Então, aqueles títulos, aquelas letras, o governo recompra, aumentando a base monetária e, obviamente, vai aumentar o quê? O acesso ao crédito. O governo diminui a taxa de redesconto, diminui o depósito compulsório. Qual o efeito que isso tem? É de facilitar, ampliar o acesso ao crédito. Esse crédito vai chegar mais barato. Por quê? Porque a oferta de crédito está maior e as pessoas vão consumir mais, as empresas tendem a investir mais e a economia será estimulada via política monetária. Bom, mas se a inflação estiver um pouco alta ou saindo um pouco do centro da meta, bom, o governo tem que usar uma política monetária restritiva, tem que fazer um arroxo. E aí vai utilizar seus instrumentos, uma decisão, por exemplo, dos juros para cima, juros mais altos, isso diminui o consumo, então tende a arrefecer um pouco a demanda. O que é que acontece no mercado aberto? Oferece letra do Tesouro Nacional, por exemplo, mais uma vez, os investidores vão comprar, diminui a base monetária, taxa de redesconto sobe, os bancos não vão pegar dinheiro tão fácil, mais barato com o Banco Central, depósito compulsório sobe. Qual o efeito disso? Restrição ao crédito, por exemplo. O crédito fica mais restrito, a oferta de crédito diminui, se a oferta do crédito diminui, o crédito fica mais caro. Com o crédito mais caro, as pessoas comprarão menos e isso tende, portanto, a diminuir um pouco a pressão na demanda. E aí os produtores, para poderem vender tudo aquilo que produziram, já que a demanda não está tão forte, não vão poder subir o preço, senão não vendem. Então terão que fazer liquidações, promoções, etc. E isso ajuda, portanto, no controle da inflação. Então, na aula de hoje, basicamente, eu resumi duas políticas fundamentais que o governo tem nesses 3 grandes objetivos, que uma política econômica possui, que é o crescimento econômico, com estabilidade dos preços e a promoção do emprego, diminuir as taxas de
desemprego. Um abraço e até a próxima oportunidade.